Sejam bem-vindos ao programa Logística em Foco e é com grande prazer que eu trago hoje para fazer uma entrevista conosco Luciano Rocha, diretor executivo do BNI Internacional e fundador do programa Logística em Foco. Luciano, seja bem-vindo. E eu vou fazer primeiro uma pergunta qual é a sensação de estar do outro lado agora da mesa, vamos dizer assim? Olha, Anderson, primeiro, obrigado por ter me convidado, uma honra estar aqui. Estou voltando às minhas origens. Esse projeto é um projeto que a gente lá atrás, quando eu estava envolvido com a logística, a gente decidiu junto com o Johnny abrir esse espaço para que a gente pudesse divulgar a logística, promover a logística. E eu fico muito feliz hoje de ver você retomando esse projeto, porque apesar de eu não estar hoje envolvido diretamente com a área de logística, eu acredito que há uma necessidade de nós termos um projeto, um produto para valorizar o nosso segmento. Eu queria que você falasse um pouquinho, né? Primeiro, quem agradece a sua presença aqui somos nós, né? Sou eu principalmente. Você deveria ter vindo no primeiro programa, né? Mas as agendas não coincidiram. Mas eu queria que você falasse um pouquinho do histórico do programa, né? Eu acho que ele começou aí por volta de 2008 e das experiências que você teve, né? Com relação ao programa, com relação à logística e os pontos positivos, né? Quais são os pontos positivos que você teve aí com todos esses anos aí de programa e trabalhando com logística também? O programa começou, na realidade, foi com uma parceria lá atrás que nós fizemos com o Fernando Costa e Silva. Ele tinha um programa na época chamado Trade Shop, um programa de negócio. E naquela ocasião nós criamos a BPL, a Associação Brasileira de Logística, e eu identifiquei uma necessidade de nós termos um instrumento para poder dar visibilidade para a organização, para que nós pudéssemos despertar o interesse nos profissionais das empresas e conhecerem a BPL. E dentro desse processo, o Fernando acabou se desligando da televisão, se desligando do canal 25, e o Johnny falou: olha, o projeto é teu, você se vira, você toca. Eu me lembro, a primeira vez que eu fui fazer o programa, Anderson, foi numa viagem técnica que nós fizemos no Terminal Santos Brasil, lá em Santos, para apresentar o terminal marítimo, e foi um desafio enorme, porque eu nunca tinha feito um programa, apresentado um programa, e foi a primeira experiência que eu tive. De lá para cá o exercício, né, a repetição fez com que nós pudéssemos ir aprimorando, melhorando a nossa agenda de convidados. Nós, como profissionais, também fomos nos aperfeiçoando e não somos nenhum global, mas eu creio que a gente conseguiu deixar aí uma boa história para que o programa não tivesse morrido. Eu costumo dizer, e assim, a gente sempre falou, né, que a logística, primeiro que o profissional de logística não tem tempo, né, e ele acha às vezes que ele não tem tempo para nada, né, então ele entra dentro daquele mundo que é um mundo muito complicado mesmo, que gira 24 horas por dia, 365 dias por ano, e muitos deles ficam ali enfurnados, né, na operação, no redemoinho, no furacão. Ele acaba não tendo ou não dando prioridade para o tempo para sair um pouquinho ali daquele mundo, né? E é um mundo que aquilo que você falou, são pessoas novas, são experiências novas, né? São operações novas. Então, eu falo muito com os profissionais, você tem que sair um pouquinho da caixa, você tem que sair um pouquinho do seu mundo para que você possa trazer cada vez mais novidades, né? E o objetivo do programa é esse. Você trazer cada vez mais novidades, mais informação para que as pessoas possam se desenvolver e possam desenvolver suas equipes, suas operações. Acho que isso é muito importante, né? Conta aí uma das passagens que você teve com relação ao programa, com relação a isso, de uma experiência diferente, de algo diferente que você trouxe para você mesmo ou para algumas outras pessoas, como você falou que foi para o Porto de Santos, deve ter feito muito mais visitas técnicas, mais trabalhos diferentes. A televisão ela tem esse dom, né, de fazer a gente chegar em lugares que normalmente a gente não chegaria se não fosse por ela. E a gente tem algumas histórias, né, lá com o deputado em Brasília, com o ministro do governo Lula. A gente teve algumas experiências lá em Brasília que no fundo são frutos ou foram frutos da televisão, das articulações que a gente conseguiu através do programa de televisão. Mas o mais importante, eu acho, Anderson, foram as lutas que nós decidimos abraçar através do programa de televisão. Eu me lembro que quando o Kassab introduziu o rodízio do trânsito em São Paulo,
nós fomos firmes no sentido de debater o assunto, porque naquela ocasião o caminhão parece que era o único mal que existia no Brasil. Correto. E a gente foi trazer essa discussão de que sem caminhão o Brasil para. Então a televisão, de novo, né, tem essas características que nos dão alguma legitimidade, porque o mundo valoriza isso, para você trazer autoridades, políticos, para discutir assuntos de relevância no contexto nacional. Então a televisão, para mim, é algo que eu faço hoje com amor. Queria que você falasse um pouquinho, né, com toda essa experiência, não vamos falar quantos anos de experiência, né, senão fica chato, né, mas todos os seus anos de experiência em logística, e o que você viu, quais são as mudanças que você viu acontecer, né, são mudanças boas ou ruins? Porque eu me recordo, eu comecei a trabalhar com logística em 1994, uma empresa multinacional, uma grande empresa multinacional. E naquela época, pallet era mesa, estruturas porta-pallets eram racks, armazéns ou centros de distribuição eram galpões, né? Então muito pouca informação sobre logística. A gente viu que de lá para cá teve um desenvolvimento muito grande, mas muito aquém do que o nosso país precisa, né? O que você acha que foram os principais pontos aí? Depois nós vamos falar também um pouquinho do que precisa ser feito, né? Mas o que você acha que aconteceu de bom desde quando você conheceu a logística até esse momento, que a logística também é um dos setores mais importantes para a economia de qualquer país e desse país principalmente, porque representa quase 14% do PIB nacional, né? O que você acha que aconteceu desde que você conheceu e até hoje aí com a logística? Olha, Anderson, eu sou um otimista incorrigível, né? Eu sempre acredito de que as coisas podem e devem melhorar. Mas eu, mesmo distante do segmento logístico, tenho olhado, acompanhado, e a gente percebe que poucas coisas mudaram. Se você olhar hoje os problemas que o Brasil vive em relação à logística, você vai ver que não são diferentes há 10 anos atrás, quando a gente defendia alguns pontos na área de logística, né? É problema de infraestrutura, é problema de porto, aeroporto, rodovia, é a dependência do rodoviário, é a falta da capacitação dos profissionais, é o excesso da carga tributária. Então a gente percebe que a impressão que fica, Anderson, é que o governo federal ainda ele não se apercebeu do alicerce, da coluna que é a logística para um país se desenvolver. Eu fico, né, a gente ainda, apesar de não estar atuando na logística, a gente sempre às vezes é convidado para falar sobre a logística e a gente sempre bate no mesmo plano, na mesma tecla, né? Lembra do PAC, Plano de Aceleração do Crescimento, quer dizer, PAC 1 e PAC 2, né? Cadê o PAC? Cadê a recuperação de ferrovia? Cadê a incentivo da multimodalidade, da intermodalidade? Quer dizer, são muitos discursos que na prática se perdem no meio do caminho, porque não há uma bandeira que defenda a logística como ela precisa ser defendida, né? O bom é que ficam ainda alguns loucos como nós, como você, que ama, que é um apaixonado pela logística, que ainda briga em função do segmento, até porque a gente vive, né? Você mais, eu menos hoje, em função das nossas vidas um pouco diferente, mas ainda bem que há pessoas como você, Anderson, que ainda luta para defender, para promover. Eu vejo que a logística ela se desenvolveu bastante nos últimos anos, porém o crescimento foi muito maior do que esse desenvolvimento, né? Então, assim, teve um desenvolvimento que a gente pegava o porto antigamente, principalmente o Porto de Santos, ele era 100% travado, né? Nós tínhamos aquelas filas de caminhões absurdas. E hoje nós temos ainda uma morosidade gigante, mas aquele problema gigante não acontece mais. Teve uma pequena melhora, mas é muito aquém, né? Quando nós pegamos um porto como o de Santos, o Porto de Santos hoje ele é no mínimo 5 vezes menos produtivo do que um porto de Roterdã, por exemplo. Isso se reflete pura e exclusivamente em custo, né? E nós falamos a vida inteira, né? O custo logístico, a gente já fala que o custo do país, a gente, com todos esses problemas hoje econômicos, né, com toda essa roubalheira, né, então é dinheiro que vai pelo ralo, que poderia estar sendo transmitido através de desenvolvimento, através de investimentos de boa qualidade. Então é um pouquinho o que acontece com a logística hoje, né? Acho que é um pouquinho o que você falou. A gente precisa dar uma paradinha para o nosso intervalo, nós voltamos em 5 minutos.
Não perca esta grande oportunidade de gerar negócios. Confira os maiores eventos que serão realizados em 2016 pela Adelson Eventos. De 21 a 24 de julho, 13ª FEICAD, Feira do Imóvel, Construção, Condomínios, Arquitetura e Decoração. De 18 a 21 de agosto, Feira de Noivas e Festas de Jundiaí e Região, Beleza, Estética, Show Hair. De 16 a 18 de setembro, Feira Educando, escolas, faculdades, universidades, serviços e produtos para a educação. De 26 a 28 de outubro, 6ª edição Brasil Log, Feira Internacional de Logística. Reserve já o seu estande, diretoria@adelsoneventos.com.br 7750-2060. Realização e organização, Adelson Eventos. Estamos de volta com o programa Logística em Foco. Hoje estamos com o Luciano Rocha. Luciano, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o BNI. Eu tive o prazer de conhecer o BNI há pouco tempo atrás, mesmo sabendo que o BNI ele já veio para o Brasil já há bastante tempo, mas eu achei uma ferramenta interessantíssima, uma ferramenta de negócios que, no meu ponto de vista, hoje ainda no Brasil, ele é muito pouco utilizada. Mesmo já estando aqui, eu queria que você falasse um pouquinho aí do BNI, explicasse um pouquinho o que é o BNI, que é um projeto que você tem hoje, e depois que você falasse um pouquinho do projeto aqui que você tem aqui na cidade, na região. O BNI, a sigla é Business Network International, é uma organização mundial de network, está há 30 anos nos Estados Unidos, então é uma organização americana que está há 8 anos no Brasil. E basicamente nós trazemos a cultura de fazer negócio através do network. Nós, culturalmente, fomos ensinados a fazer negócio através do processo de vendas. E o network é um processo que anda num caminho diferente, que lá na frente se encontra com o processo de venda, mas ele nasce e percorre por um caminho diferente. Então a minha missão hoje, Anderson, é promover essa cultura dentro do nosso país. Nós temos hoje grupos de empresários que se reúnem todas as semanas, todos os dias em hotéis. São grupos de 25 até 40 empresários dentro de uma metodologia, porque para o americano o network não é uma troca de cartão. Troca de cartão para nós é uma venda. Eu estou entregando o cartão para uma pessoa com o objetivo de vender algo para ela. E network não. Network é um processo onde você aprende aquilo que eu faço e identifica na tua rede de relacionamento oportunidades de negócio para mim. Então você passa a testemunhar sobre o meu negócio para a tua rede. Isso é network, é uma coisa que nós não fomos educados durante a nossa vida profissional por ter essa cultura de vendas. Então essa é a principal missão, é ressignificar a nossa visão de fazer negócio através não do processo de venda, mas através do processo de network. As nossas duas regionais, nós temos a regional de Jundiaí e a regional de Campinas, em 2014, só para ter uma ideia de grandeza, os nossos membros faturaram 30 milhões de reais. E no mundo todo, os membros do BNI faturaram 5 bilhões de dólares no mundo todo, o que demonstra a efetividade que nós temos quando nós desenvolvemos nossos negócios através do network. E se a gente olhar, Anderson, para 2016, a gente percebe que haverá uma escassez ainda maior nos negócios. Então, se a gente continuar a insistir a desenvolver os nossos negócios através do processo de venda, certamente a gente vai ter mais dificuldade. Na contrapartida, se nós tentarmos visualizar uma oportunidade diferente como é o network, certamente a gente vai poder ter um custo menor, com uma efetividade maior para fazer e desenvolver os negócios numa época de crise, porque o BNI sempre cresce de uma forma mais acelerada em países que passam por dificuldades econômicas. A gente, principalmente na área logística, a gente vê que o networking ele é essencial, porque principalmente quando você vai assumir uma operação logística de uma empresa, às vezes média ou grande empresa, a capacidade, tudo bem, você pode mandar ali simplesmente uma proposta, mas a empresa ela não vai te conhecer por um simples papel, por uma simples proposta. Ele vai querer algum tipo de referência de você, e eu acho que é um pouquinho disso que a gente está falando. Fala um pouquinho como é que as empresas de logística, não só as empresas tomadoras de serviços, os prestadores de serviço, como é que eles podem se inserir nesse processo? Dá um exemplo prático. Nós temos um grupo de empresários que nós formamos recentemente, que nós
trouxemos toda a cadeia de logística, ou seja, porque assim, quando você vai numa rodada de negócio, né, ninguém está preocupado ali em comprar, está todo mundo querendo vender. Quando você vai numa feira, seja segmentado, seja generalista, está todo mundo ali querendo vender, expor os seus produtos, né? E o BNI, ele vai na contramão. Do BNI a gente tem uma proposta, Anderson, de nos ajudar. Ou seja, você me ensina aquilo que você precisa, qual é o cliente que é um cliente ideal para você, e eu vou buscar na minha rede essa referência para poder te conectar com elas, porque eu tenho contato que você não tem, e isso também funciona do outro lado. Então, nesse grupo que nós formamos recentemente, é um grupo que nós trouxemos de uma forma especial todos os segmentos que fazem parte da cadeia logística, que não concorrem entre si, para que eles possam trocar experiências, poder fazer a promoção do network sem promover uma concorrência direta entre eles. Aí a gente acaba, de alguma forma, aculturando eles no processo de network, eles acabam, de alguma forma, desconstruindo um pouquinho aquela mentalidade de vendedor, para que eles possam, participando de uma mesma comunidade, explorando um mercado em comum, desenvolver negócios sem ter esse desafio e esse ônus que é você correr atrás de uma escassez de negócios como tem hoje. Mas assim, o desafio maior que nós temos na organização, Anderson, é desmistificar a questão do network, né? É fazer com que nós acreditemos num caminho diferente daquele caminho que tradicionalmente a gente foi educado em fazer negócio através do processo de vendas. E aí serve para qualquer um, serve para o comércio, serve para a indústria, serve para o prestador de serviço, serve para a logística. Todas as pessoas podem se beneficiar e trazer resultados expressivos para os seus negócios depois que eles passam a conhecer os fundamentos do BNI e os fundamentos hoje dentro de um processo de network. O networking, eu participo do BNI, mas fora do BNI, por exemplo, essa semana, né, eu tive uma grata oportunidade. Um amigo me indicou para uma pessoa, né, e o negócio está praticamente fechado por causa dessa indicação, é lógico. Depois você tem toda a tarefa, todo o trabalho de mostrar para essa pessoa que realmente aquela indicação ela foi correta. Né? Porque não adianta uma pessoa indicar uma empresa ruim, uma pessoa que não faz o trabalho de forma correta. E uma coisa que você falou muito interessante, que é a não concorrência. Né? A não concorrência é por grupos. Na realidade, você pode estar na mesma cidade, vários grupos que têm concorrentes, mas em grupos diferentes. É assim que funciona? Isso. Dentro da equipe você não pode ter concorrência, né? Mas você pode ter duas equipes que têm o mesmo segmento defendido, isso pode. O que não pode dentro de uma equipe, a gente acredita que a gente já tem concorrência demais lá fora e que dentro da equipe a gente pode e deve ter uma exclusividade para que não haja nenhum conflito, né? O BNI é uma organização de paz, né? O que me atrai no BNI, o que me atraiu no BNI são os princípios, né? De fazer o bem, de ajudar as pessoas, é aquilo que motiva a minha vida hoje, é por isso que eu acredito que o BNI dá tão certo há 30 anos e continua dando certo, ajudando pessoas a terem transformação nos seus negócios, ter transformação como pessoa, porque o BNI ele nos obriga a ressignificar a nossa visão de vida e é isso que faz com que hoje eu dedique parte do meu tempo para ajudar a organização e para ajudar os empresários que fazem parte hoje dos nossos, como membro da organização. A gente sabe que é uma grande dificuldade, né? Então existem um monte de regras, várias regras que têm que ser seguidas para que o processo funcione de forma adequada. Treinamento e desenvolvimento também, você fazer várias pessoas também pensando diferente, é o que você falou, né? Você tem muitos vendedores às vezes ali, com aquela visão de vendedor, de entregar cartão, de entregar folder, de entregar algum material da empresa simplesmente e ali esperar uma ligação. Como é que funciona esse processo de educação, né? Porque a gente sabe que um problema hoje no Brasil também está ligado à educação, treinamento, desenvolvimento. Na área de logística a gente não precisa nem falar, né? O próprio caminhão é o principal, né? Caminhão, antigamente o motorista ele dirigia, ele era realmente um motorista de caminhão. Hoje a gente brinca que ele é um motorista de caminhão, um técnico de informática, um gerente de relacionamento, né? Porque ele tem que ter todas essas habilidades ali para tratar com o cliente, para chegar ali no cliente de forma adequada, principalmente pela tecnologia que o caminhão tem hoje, que são computadores, satélites, mais um monte de coisas, e além de tudo dirigir um caminhão também altamente tecnológico. E no BNI, para chegar nesse padrão, quais são os trabalhos que vocês fazem? O BNI ele tem 3 fundamentos principais. Primeiro, ele tem uma filosofia que é o Giver's Gain, ou seja, eu recebo aquilo que eu dou.
Se eu quiser colher alguma coisa, primeiro eu preciso semear. Ou seja, se eu quiser a ajuda do Anderson, primeiro eu tenho que ajudá-lo. Então, essa é uma filosofia que nós temos. O segundo fundamento é uma metodologia, ou seja, network para nós é um processo que tem começo, meio e fim. Então, esses dois pilares, eles funcionam bem porque são científicos. O terceiro pilar que é o nosso desafio, que é o ser humano, onde nós precisamos lidar com as diferenças, com as visões diferentes. Aí nós temos um programa intenso de treinamento, para você ter uma ideia. Em 2014 foram mais de 200 mil horas de treinamento no mundo todo que nós ministramos para os nossos membros, para que a gente possa fazer com que eles ressignifiquem a visão sobre negócios, para que a cultura do BNI seja implantada no coração dessas pessoas, para que eles possam de fato estar dispostos a ajudar e mais, trabalhar dentro da metodologia que a organização defende, que é algo que garante o sucesso dos nossos membros. Acho que pergunta básica, né? Como é que uma pessoa se conecta ou entra no BNI? Ela precisa visitar uma das nossas equipes. Então, em Jundiaí nós temos reuniões todos os dias, nós temos reuniões no Hotel Quality, nós temos reuniões no Hotel Serra Jundiaí, nós temos reuniões dentro da Fundação Getúlio Vargas, no Maxi Shopping. Se tiver algum telespectador interessado, pode mandar um e-mail para mim, é luciano.rocha@bnbrasil.com.br. Eu tenho uma maior alegria em poder tirar qualquer dúvida, orientar a pessoa a vir nos conhecer para poder participar de uma reunião de negócio, para que de fato ela possa avaliar se o BNI é algo que pode agregar valor para ela. E os resultados, você falou de alguns resultados até mundo, e resultado aqui em Jundiaí, qual o resultado que você falou de 30 milhões, né, mas daqui para frente, vem mais grupos, como é que vocês estão estruturando o BNI para o ano que vem, aqui, Jundiaí, Campinas, nessa região de 30, 40 quilômetros aqui de um raio de Jundiaí? Nós temos hoje 19 equipes em operação e temos mais 8 equipes em formação. Equipes são grupos? São grupos de 20 a 40 empresários. A nossa meta para 2016 é que a gente possa atingir aí 50 equipes. A gente tem hoje nas nossas duas regionais próximo de 500 empresários. A gente quer passar em 2016 mais de 1.200, porque nós entendemos de que há uma escassez no entendimento de network. Então a organização está de portas abertas para ajudar o empresário a passar por 2016 e não viver a crise tão falada aí no nosso mercado, no nosso país. E falando um pouquinho de crise, né, a gente sabe que na crise são onde existem as maiores oportunidades. Você acabou de falar que o BNI é a mesma coisa, eu falo que logística é a mesma coisa, né? E na crise as empresas estão buscando algum tipo de diminuição de custos, principalmente. É lógico que tem alguns céticos que diminuição de custo é demissão de pessoas, né? E a gente sabe que claramente não é. Diminuição de custos é melhorar processo, é planejar um pouco mais, é fazer um pouco melhor. E a gente vê que esse ano, e principalmente já no início do ano que vem, porque esse ano, já aí final de ano, as empresas estão muito preocupadas em finalizar seus fechamentos fiscais, fechamentos de vendas, mas o ano que vem a oportunidade é gigante, né? Eu acho que para todas as áreas, né? E para a gente finalizar esse nosso bate-papo, fala um pouquinho aí dessas oportunidades para o ano que vem. Então, assim, crise, oportunidade, é lógico, né? Quem estiver pensando diferente vai estar fora do mercado. Vou falar uma coisa para você, Anderson. Você conhece a minha vida e eu transformei a minha vida num momento de crise. Quando eu cheguei no fundo do poço, quando eu não tinha mais aonde descer, eu reinventei a minha história e hoje, graças a Deus, eu sou uma nova pessoa. Então, telespectador, o que eu deixo de mensagem para você é que a maior crise que existe no ser humano é aquela que se instala aqui, ó, na nossa mente, onde nós vivemos aquilo que não está dentro de nós. Então, eu queria que você olhasse para 2016, de fato, como o Anderson mesmo disse, como uma grande oportunidade de você virar a tua história. Você não precisa viver aquilo que você está vendo e aquilo que você está ouvindo. O que você precisa acreditar nos seus dons, nos seus talentos, no seu negócio, porque pode você desenhar de repente o ano 2016, o melhor ano da tua vida. Está na tua mão, você é que decide. Com certeza. E aí a história muda completamente. Luciano, de novo, muito obrigado. E de novo é um prazer tê-lo aqui. É um amigo de muito e muito tempo que eu tenho um apreço muito grande. E espero que você possa voltar muito mais vezes. Muito obrigado, cara. Eu deixo aqui para o telespectador aqui um compromisso. Que se você me viu hoje no programa Logística em Foco, você vai ver o Anderson também agora no programa Tempo de Reflexão, porque de fato a gente tem uma conexão emocional e um carinho
que sem nenhum confete, né, que a gente não precisa mais disso, a gente, duas pessoas que se gostam e se respeitam, e por isso que a gente caminha tanto tempo junto. Obrigado, uma honra estar aqui, uma honra poder falar com os seus telespectadores. Estamos encerrando mais um programa Logística em Foco. Lembramos vocês que o programa inédito vai ao ar no canal 25 da NET, um programa Logística em Foco todas as quartas-feiras às 22 horas. Esperamos vocês lá.